Eu não esperava fazer um vídeo tão cedo depois de ontem, mas teve uma entrevista com o diretor de Digimon Adventure 02 The Beginning que explica um pouco a situação em volta do filme. Vamos ter o filme sendo exibido aqui no Brasil, então um pouco de contexto sempre é bom. Não vou colocar spoilers em si do que aconteceu no filme nesse vídeo, mas talvez saber um pouco o contexto pode estragar alguma surpresa do filme, então se preferir pular esse vídeo, fique à vontade. Começando, não haviam planos para fazer uma sequência de Kizuna. Para o diretor Tomohisa Taguchi, Kizuna finalizava a história de um jeito muito bonito, e não havia motivo para continuar. Na teoria, você já teria todas as peças vindas do filme para resolver a situação, e imaginar por conta própria como isso poderia se resolver. Eles tinham umas conversas soltas sobre ideias do que poderiam fazer, mas nada sério. Ele pessoalmente tinha medo que qualquer tentativa de fazer uma sequência de Kizuna seria apenas repetir o que já fizeram. A ideia de fazer uma sequência foi toda do produtor Yosuke Kinoshita. Ele teve a ideia de contar a história referente à primeira criança escolhida e pediu para Tomohisa dirigir novamente, mas ele apenas seguiu isso porque ele recebeu o entendimento de que não seria realmente uma sequência de Kizuna. Seria um filme que aconteceria depois, mas não iria seguir a história de Kizuna. Ele apostou na ideia que Digimon era conhecido por ter o poder de sempre se reiniciar. As histórias não precisavam seguir uma depois da outra, contando o mesmo plot. Então eles poderiam dizer que a história de Kizuna acabou, eles não vão continuar, mas ainda podem fazer um outro filme que acontece depois de Kizuna, mas não tem relação nenhuma. E foi assim que The Beginning começou. Quanto à história em si, o roteiro mudou muitas vezes. Inicialmente eles focavam muito em viagens no tempo. Eles queriam fazer uma viagem no tempo para justificar o Daisuke conhecer a primeira criança escolhida. Mas logo eles decidiram não ter viagens no tempo porque tinha esse conceito que Digimon Adventure tinha uma linha do tempo bem específica. E eles queriam seguir a ideia de que eles não iriam mudar nada. Tudo o que aconteceu na série até agora é verdade. Eles não vão negar o que aconteceu e não vão tentar mudar o que aconteceu. Ao menos eles acreditam nisso. O conceito da primeira criança, que seria o Rui, é voltado especificamente que ele nunca conheceu nenhuma das outras crianças. Então qualquer coisa que aconteceu com ele não afeta a história de Adventure. Apenas vai passar a importar no mundo de Adventure que o Rui existiu e que foi a primeira criança agora em The Beginning. E para finalizar, ele diz que não acha interessante continuar outra história após isso, ao menos vindo dele. Ele acha que apenas fazer filmes contando uma história pré-definida por causa do final de 02 não é algo muito interessante. Ainda mais porque ele não se vê capaz de conseguir atender todas as expectativas de todos os fãs que estão esperando essa história desde que 02 acabou. Por essa razão, ele não acha bom tentar alcançar o final de 02 cobrindo espaços vazios. Ele prefere parar por aqui. Mas claro, isso apenas vindo dele. Ele disse que é bom deixar em aberto também para se outra pessoa achar que consegue contar essa história, deixar para essa pessoa contar. E de acordo com o que falaram na live de pré-lançamento do filme no Japão, o motivo de terem contado a história de Rui e Ukomon nesse novo filme foi justamente para permitir a história de Digimon Adventure para evoluir para um próximo estágio. Então, muito provavelmente, um próximo filme já está garantido. No entanto, eu acredito que o diretor vai ser diferente, apesar de que eu acho que o produtor vai continuar. Esses foram os detalhes que achei mais interessantes de compartilhar sobre o filme que não dão spoilers sobre o que vai acontecer, mas espero que isso ajude a entender a situação de como o filme foi feito. Os últimos dois projetos dos filmes de Digimon Adventure são poucos polêmicos, principalmente quanto a lore, porque o diretor que criou a lore de Adventure, que foi o Hiroyuki Kakudo, abandonou o cargo de supervisor por achar que a história do filme contradizia a lore que ele havia desenvolvido. Ele desde então se manteve afastado dos filmes, mas ontem ele se pronunciou contra as últimas conversas dos produtores do filme que houve num Twitter Space. E então ele decidiu fazer um texto resposta quanto tudo o que aconteceu. A última vez que ele fez isso foi antes mesmo do lançamento de Kizuna. Tiveram informações muito interessantes nessa postagem. Então eu tô na expectativa se também vai ter alguma coisa interessante na postagem de The Beginning. Eu vou utilizar o conteúdo da postagem de Kizuna no meu próximo vídeo, que é o meu trabalho principal analisando a história de Digimon Adventure. Se aparecer alguma coisa na postagem de The Beginning, eu talvez faça um vídeo curto já contando essas informações. Se não, eu posso guardar para quando eu fazer a versão final da minha análise de Digimon Adventure. Mas até lá, obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.